Bom dia, pessoal. A gente está aqui no município de Cantagalo. A gente vai conversar com a dona Eva. A dona Eva, há uma semana atrás, ficou viúva, perdeu seu esposo por uma negligência na UTI de Laranjeiras do Sul. Vou contar um pouquinho a história e já vou pedir para a dona Eva contar nas suas próprias palavras, né, o que aconteceu. Então, o seu João, né, o falecido esposo da dona Eva, na semana passada, já no domingo à tarde, teve um problema pulmonar, uma falta de ar, foi encaminhado por familiares até o posto de saúde, tomou um soro e voltou para casa. Se arruinou, né, na segunda-feira da semana passada, né, se arruinou, novamente foi levado ao posto de saúde, né, de Cantagalo, foi atendido, os familiares trouxeram ele novamente para casa. Na tarde de segunda-feira, o seu João, eu vou tirar um pouquinho mais, o seu João veio arruinado novamente, né? Porém lúcido, falando com a família, né? Fale mais alto. Lúcido, falando com a família, né? O seu João, né? E foi encaminhado novamente ao posto de saúde de Cantagalo, por familiares. A dona Eva acompanhando toda a situação, o genro do seu João, o Eco, também acompanhou. E na saúde de Cantagalo, eles pegaram um encaminhamento para o Hospital São José, onde foram, Hospital São José em Laranjeiras do Sul. Isso na segunda-feira da semana passada, né? Caminharam com o veículo próprio da família, o seu João, até o Hospital São José em Laranjeiras do Sul, né? No mesmo hospital que o prefeito de Laranjeiras do Sul inaugurou 10 leitos de UTI. Nós já vamos chegar no assunto da UTI. Então a dona Eva chegou lá no hospital com o seu João, entrou caminhando. O seu João entrou caminhando, lúcido, conversando, há uma semana atrás, no Hospital São José, em Laranjeiras do Sul. Bom dia, dona Eva. Bom dia. Não vou dizer que está tudo bem, porque a senhora perdeu aí seu marido, 40 e poucos anos de história, junto com seu esposo? 46 anos, uma vida toda junto. 46 anos essa senhora viveu aí com o seu João para ver como acabou a história desse casal. A gente já vai chegar lá, pessoal. É o plantão Olho Aberto aqui no município de Cantagalo, a gente falando da UTI do Hospital São José. Dona Eva, a senhora acompanhou seu esposo na entrada do Hospital São José? Isso, a senhora estava junto? Exatamente. Eu cheguei junto com ele, só não acompanhei na consulta porque não me deixaram entrar. Daí não queriam me deixar ficar de companheira dele lá. Daí eu falei que eu não vim embora por nada nesse mundo, porque eu não abandonaria ele na hora que ele mais precisava de mim. E lá eu fiquei com ele, implorando um UTI. Então eles pegaram e falaram para mim, que nem eu falei, que se caso fosse caso de pagar, fosse caso de dinheiro, a gente não seria rico, mas se dispunha uma certa quantia para pagar uma UTI e fazer alguma coisa. Deixa eu só fazer um comentário. Então, a família no Hospital São José, o seu João lúcido ali no Hospital São José, a senhora falou que se fosse o fato de pagar um leito particular, a família pagaria. Pagaria. Então tá aí, ó. Pagaria. Daí o médico perguntou para mim se eu pensava que aos outros lugares era Cantagalo que iam pegando tudo que não prestava e jogando lá. O médico falou que tudo que não prestava em Cantagalo ia para lá, ia isso? Ia para lá. Que não era bem assim, que não funcionava nesse tipo. Pessoal que está acompanhando a gente, esse é o descaso no Hospital São José, em Laranjeiras do Sul. Um médico falar isso para uma família, né? Daí eu falei assim, mas sempre no dinheiro se acha um lugar. Particular, né? Contratar particular ali. Recurso. Daí ele perguntou se eu sabia quantos custava um leito de UTI. A senhora puder falar um pouquinho mais alto para a gente? Se eu sabia quanto custava um leito de UTI. Tá. Daí eu falei assim, não sei. Ele falou assim, é R$1.000. R$1.000 o dia. R$1.000 o dia. O médico passou esse valor para a senhora. Daí eu falei assim, mas então a gente dispõe de 17 dias de UTI. A senhora falou que precisasse, vocês tinham R$17.000 que poderia pagar até 17 dias de UTI. 17 dias de UTI. A senhora dispunha desse valor? Dispunha desse valor para pagar. Uma reserva que a família tinha? Uma reserva que a gente tinha. E o que o médico falou disso? Daí ele falou assim que não era bem assim.
que não era desse tipo que funcionava. E começou a me humilhar. E eu chorando, implorando, e ele sempre me humilhando, até que quando eles viram que ele começou a se arruinar... Deixa eu só fazer uma pausa. A senhora acompanhou todo o atendimento dele? Isso já na manhã de terça-feira, Já né? na manhã quando de ele faleceu. A senhora me falou que eles fizeram uma aplicação de uma medicação do seu João, é isso? De insulina, até o qual eu questionei que o diabetes dele estava em 200, que não havia necessidade dessa insulina. Daí ainda perguntaram para mim se o médico era eles ou eu. Então tá aí, só para vocês entenderem, Dona Eva é viúva do seu João, que faleceu sem atendimento de UTI no Hospital São José na semana passada. Ela contando aqui para nós que o diabetes do seu João estava em 200 e o médico, a equipe médica, teria feito uma aplicação de insulina no seu João. Onde a Dona Eva, que viveu aí há quase 50 anos com o seu João, questionou, né, essa aplicação de insulina, que talvez não houvesse a necessidade, e ouviu de resposta da equipe médica que lá eles eram os médicos, como se ela não soubesse. Mas te garanto que ela conhecia muito melhor o seu João do que esse médico sem ética alguma, de atitude grosseira, atendeu a Dona Eva. Porque foi sempre eu que acompanhei toda a medicação dele, então eu já tinha muitas experiências com isso. Não tenho estudo, mas tenho muita experiência que aprendi com a vida. Então, daí o médico perguntou se eu que era o médico ou era ele. Então eu tive que me calar e ficar ali. Daí quando eles viram que deram essa exceção de insulina... Aí o seu João arruinou. Daí arruinou. Depois da insulina ele arruinou. Daí ele arruinou. E a senhora continuou presente ali, acompanhando. Eu continuei ali, sem, portanto que nem no banheiro eu não fui para não deixar ele sozinho. Daí veio uma enfermeira e falou para ele que se não era para ele tirar o oxigênio, que o oxigênio se ponhava no nariz, não na boca. Eu falei assim, mas você quer que eu faça o quê? Se ele se debate e tira? Não tenho o que fazer. Nesse momento ele ainda estava lúcido, seu João? Ele morreu lúcido. Falando? Morreu falando. Morreu falando. Mandando ainda, portanto, que ele falou assim para mim, cuide dos nossos filhos que eu tô indo. Daí eu falei para ele, não, você não pode ir. Pessoal, nós vamos dar uma acelerada na entrevista, a Dona Eva está se emocionando, só vamos concluir. Que você não pode me deixar. Daí, devido às outras crianças que a gente tem doente em casa, eu falei assim para ele, então eu fico, fazer o quê, né? E daí ele se arruinou. Daí quando ele se arruinou, eles ficaram todos loucos. Daí eles apareceram no quarto com raio-x, letro cruzado, tarbombinha, que nem sei o que é isso, 6 litros de soro, mas já não adiantou mais. Então depois dessa dosagem de insulina, o seu João arruinou, mesmo assim teve forças de fazer uma despedida para a senhora, que foram quase 50 anos. Exatamente. Ele vendo que ele estava indo. Nesse momento a equipe do Hospital São José acelerou. Aí apareceram mostrar daí trabalho. Daí apareceu UTI. Uma vaga fora, né? Vamos deixar claro, uma vaga no Instituto Virmonde, né? Hospital Santa Teresa em Guarapuava, com o transporte aéreo. O seu João ia ser transferido de helicóptero. Exatamente. Eu questionei que eu queria um respirador para que ele... A senhora pediu um respirador no Hospital São José? Pedi. Eles falaram para mim que eles dispunham de um só. Que só tinha um respirador? Que tinha só um e estaria ocupado com uma senhora que tinha levado uma queda. Mas daí cadê os 10 leitos de UTI, né? Que o prefeito Berto Silva inaugurou. Voltando aí, pessoal, a Dona Eva se emocionou um pouquinho, a gente vai encerrar a entrevista aqui a pedido da família. Dona Eva, então, a senhora viu o seu João falecer segurando a sua mão? Exatamente isso. Sem atendimento de UTI em Laranjeira do Sul. Sem atendimento de UTI, que para mim mais pareceu omissão de socorro. Negligência, omissão, né? Negligência de médico irresponsável. O seu João se despediu da senhora, a senhora viu o seu ente querido indo embora, uma história de vida de quase 50 anos, deixada aí
por negligência ou omissão de socorro. O caso será investigado pela Promotoria de Laranjeiras do Sul, a gente vai estar encaminhando para apurar a falta de atendimento na UTI de Laranjeiras do Sul. Não foi colocado em momento nenhum na UTI. Em momento nenhum, em momento algum, embora eu implorando, pedindo, implorando, e não teve jeito. Não quiseram arrumar. Então tá aí, pessoal, essa foi a história da dona Eva, que perdeu aí o seu esposo aí por falta de atendimento na UTI de Laranjeiras do Sul. Isso aconteceu há menos de 24 horas após aí o prefeito de Laranjeiras do Sul e toda a cúpula do Hospital São José inaugurar 10 leitos de UTI. Muito obrigado, dona Eva, que Deus conforte o seu coração e da sua família com essa perda irreparável. Amém. Igualmente para vocês. E a gente está fazendo isso para que não venha acontecer com outras pessoas, venham sofrer o mesmo que eu sofri. Muito importante. Então tá aí. Aqui foi mais um plantão Olho Aberto nessa terça-feira, 2 de junho de 2020. Aí que encerre. Não faz só sofrer mais um pouco, né?